Você faz um estudo. Por isso é que muitas das vezes alguns reclamam. Por que é tão grande? Por que os Yanomami tem aquela coisa toda? Porque metade do estado de Rondônia. Aquele estudo diz justamente o seguinte: cria-se as condições para que eles vivam como sempre viveram. Quer dizer, o índio nunca precisou arrancar a tora de madeira para vender a madeira para poder viver, até mesmo que não tinha comércio, não tinha nada. Ele sempre viveu da terra, sempre viveu da sua cultura, e é justamente essas reservas, quando elas são criadas, elas propiciam, elas são estudadas, elas propiciam para que eles possam viver da maneira... Por isso os parques nacionais são grandes, por isso as reservas são grandes. São grandes. Né? É por aí, né? É por aí. Que eu quero chegar. Bora então, vamos. Então vamos lá. Então, essa questão dos índios, então, e do tamanho das reservas, ministro. Quando você estabelece uma reserva indígena, você faz um estudo. Como é que essas tribos viviam, de que elas vivem, tradicionalmente. Então é por isso que há reservas enormes, como as Yanomami, porque você parte do princípio de que eles vão poder, a partir dessa reserva, ter a vida que sempre tiveram. Então não é preciso a interferência do homem branco para que eles vivam como sempre viveram. O que ocorre aí é que muitas dessas extensões muito grandes têm riquezas, minérios, madeiras, então o homem branco invade. O que nós temos que fazer é justamente aí, nesse caso das reservas indígenas, é ter um poder de polícia atuante, prender os infratores, não é? Cadeia nessa turma que está entrando nas terras indígenas, que está querendo comprar madeira, que está explorando ilegalmente, né, o minério dessas terras. Então eu acho que isso é uma questão que está bem delimitada. As reservas indígenas, elas têm um tamanho apropriado, não há questões. Nós temos uma legislação mais avançada do mundo nessa questão. Agora, o que nós não temos ainda é uma fiscalização suficientemente boa para impedir que o homem branco avance nessas terras indígenas. Falta lei no Brasil, ministro? Não, falta não lei ambiental? Não falta lei. Nós temos boas leis, nossa lei ambiental é boa. Nós vamos agora, eu já disse, estamos rediscutindo a lei de crimes ambientais, no sentido de que elas possam, as multas, ela possa ser mais efetiva. Mas a nossa lei é muito boa. Não é? A regulamentação da lei de crimes ambientais é que nós estamos discutindo agora, é uma das metas do Ministério. Então isso eu acho que nós não vamos ter problema nisso. Não. Vamos rever algumas partes? Não, a regulamentação ela vai apenas estabelecer critérios, multas, enfim, detalhar aquilo que já está especificado em linhas gerais. Então é importante isso, porque hoje as multas são irrisórias. Então você tem que pegar aqueles infratores, aqueles que estão agredindo a natureza, que tiram proveito dessa agressão, eles têm que ser punidos exemplarmente. Então isso nós estamos discutindo firmemente, um aumento dessas punições, tanto penal quanto financeira. As atribuições e as ações do Ministério passam e permeiam quase toda a sociedade brasileira, todas as atividades econômicas, as atividades da população brasileira. Até onde o Ministério depende da parceria com ONGs, com governos estaduais, municipais, etc.? É muito importante. Você não pode pensar em tratar dos problemas ecológicos, dos problemas ambientais do Brasil, se não tiver a participação da sociedade. E se não tiver a participação efetiva, a compreensão e o engajamento. Aí nesse aspecto, as ONGs são muito importantes, porque a grande maioria das ONGs são sérias, são dedicadas, são pessoas que se dedicam a vida toda para uma causa. Então são idealistas, pessoas despojadas de ambição pessoal. Portanto, eu tenho um bom relacionamento com as ONGs e faz parte da nossa política do Ministério. Transparência nas ações e participação nas decisões. E os governos, as administrações estaduais, federais, municipais, até onde o Ministério pode trabalhar junto? O senhor acha que é viável isso? Você não pode ter uma política homogênea para estados diferentes. Quer dizer, uma coisa é o Sul, Rio Grande do Sul, outra coisa é o Sudeste, outra coisa é o Norte, Nordeste. Então, dentro dessas particularidades, é importante que a gente sim divida responsabilidades. Evidentemente, levando em conta essas situações. Você vê, no Norte, por exemplo, é onde está ocorrendo a devastação da floresta. No Sul já não tem mais, porque já devastaram. Tem ainda o resto de Mata Atlântica que nós estamos tratando. Então, é importante. Em alguns estados a gente está fazendo já, repassando tudo que o IBAMA faz, a fiscalização e tudo. Para alguns estados nós estamos passando, outros ainda não. E justamente agora nós estamos reformulando o IBAMA, né?